Olá, graça e paz, povo querido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou passando aqui para desejar uma noite abençoada para todos, que a mão poderosa de Deus possa os alcançá-los. Eu quero aqui dar as boas-vindas aos novos inscritos, que Deus possa tornar esse canal um canal de bênçãos cada vez mais sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Presta bem atenção. Olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos aconselha, ela nos ensina que o tempo todo devemos viver pela fé e não pela vista, pelo que vemos. O Senhor está dizendo, viva pela fé. O que é viver pela fé? É viver olhando para Jesus. É viver olhando para a palavra de Deus. É viver olhando para as promessas de Deus. Porque há momentos na nossa vida que as circunstâncias e aquilo que os nossos olhos nos mostram não nos dá nenhuma razão de nos alegrarmos. Não. Por essa razão que o Senhor Jesus disse, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Como alguém pode ter bom ânimo passando por aflição ou por aflições? Como alguém pode ter bom ânimo diante das lutas, diante das tragédias, diante das percas que a vida nos traz? Como podemos ter bom ânimo diante de tanto sofrimento que enfrentamos no nosso dia a dia? Somente através da fé, somente colocando os nossos olhos nas promessas de Deus, nas palavras de Deus, pois as fases, elas passam, as estações, elas mudam, os momentos, eles se transformam, mas a promessa de Deus, ela permanece eternamente. A palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. Por essa razão que o conselho do Senhor é que devemos vivermos com os nossos olhos fixos nas promessas de Deus. Você deve buscar força. Por quê? Porque enquanto os momentos, as situações, as circunstâncias nos traz desânimo, nos traz tristezas, nos traz decepções, enquanto os momentos, as fases da vida, às vezes, nos traz dor, mas quando nós olhamos para as promessas, nós encontramos força para prosseguir. Nós encontramos ânimo. Quando nós olhamos para a promessa de Deus, nós encontramos esperança. Nós encontramos vontade de lutar quando olhamos para a promessa. É por isso que o apóstolo Paulo, em um dos últimos momentos da sua vida, ele disse, completei a minha carreira, guardei a minha fé, já agora a coroa da justiça está preparada, está me aguardando. Ou seja, aquilo que era para ser uma dor, aquilo que era para ser um momento de tristeza, de sofrimento, o apóstolo Paulo conseguiu encontrar força, esperança. Por quê? Porque ao invés de olhar para o momento que ele se encontrava naquele instante, ele olhou para a promessa da coroa da vida, a promessa da vitória eterna. E isso trouxe para ele uma força. E é isso que eu e você precisamos, meus irmãos, vivermos com os olhos fixos
nas promessas de Deus. Pois aquele que nos fez a promessa é fiel para cumpri-lo. As situações que vivemos, elas vêm e vão. As estações, elas mudam. Os momentos, eles passam. Mas a promessa de Deus é eterna. A promessa de Deus não vai falhar. Porque ninguém pode frustrar os planos que Ele tem para as nossas vidas. A promessa de Deus é muito maior do que as circunstâncias que nós enfrentamos, do que os momentos que nós passamos. A promessa de Deus é muito maior do que as tristezas que nós sentimos nessa vida. Por esta razão, você e eu devemos colocar os olhos na promessa que Deus tem para a nossa vida, porque a promessa de Deus nos traz força. E é por esta razão que homens como Davi e como tantos outros, Davi, ele disse: esperei confiantemente. Por que Davi esperava confiante? Por que Davi esperava na certeza que aquela fase ruim iria passar? Que aquele momento de dor, de tristeza iria passar? Por que Davi esperava na certeza que aquela estação gelada, fria, do inverno iria passar? E logo o sol da justiça iria brilhar sobre a vida dele. Por que Davi esperava? Porque os olhos dele não estavam na fase, no momento, na circunstância, mas os olhos de Davi estavam na promessa. Ele sabia que Deus havia o escolhido. Ele sabia que Deus havia separado ele para reinar. E é isso que nós devemos colocar os nossos olhos. Você deve entender e olhar para a promessa. E a promessa nos afirma que Cristo nos escolheu para reinarmos ao lado dele, para governarmos ao lado dele. Está escrito que ele nos tornou reino e sacerdotes, pois ele nos compraste para sermos propriedades exclusivas do Deus Todo-Poderoso. Somos propriedades de Deus. Somos separados, eleitos, escolhidos para reinarmos. Por esta razão, ainda que você esteja passando agora uma fase ruim, um momento ruim, mas você não deve deixar essa circunstância parar você, essa circunstância desanimar você, mas você deve olhar para a promessa. Um dia, um homem havia perdido alguém muito querido na sua vida. Mais do que um pai, mais do que um amigo. Na verdade, era o libertador. Era aquele que tinha a promessa de conduzi-los à terra prometida e à liberdade. De repente, esse homem morre. E ali, um jovem chamado Josué se viu prostrado. Por causa da dor, tamanha era a dor ao perder aquela pessoa tão amada. E ali ele se prostrou achando que havia chegado o fim. Mas de repente Deus aparece e diz: disponha-te, tenha bom ânimo, Josué, porque meu servo Moisés é morto, mas tu farás esse povo herdar a promessa que eu tenho para a vida deles. É através de você. Ou seja, Josué, levanta-te, porque maior do que a sua dor, maior do que o seu luto, Josué, é a promessa que eu tenho para a sua vida. Irá ter alegria através de você. Ou seja, maior do que a dor que você está sentindo é a glória que eu derramarei sobre a sua vida. É a alegria que eu trarei sobre a sua vida e através de você sobre a vida de muita gente. Ei, levanta a sua cabeça, porque através da sua vida muitos irão sorrir. A sua família, muitos serão alcançados por Deus através do seu testemunho. Mas você precisa olhar para a promessa. Olha para a promessa de Deus, a promessa que Ele te chamou para reinar, que Ele te chamou para governar, que Ele te chamou para viver eternamente ao lado dele.
Ele te chamou para entrar na terra prometida. Ei, Deus tem uma promessa sobre a sua vida. E esta promessa, ela é maior do que qualquer circunstância ou situações que nós podemos enfrentar. Por quê? Porque a promessa traz consigo a glória de Deus sobre a nossa vida. E maior e mais importante do que qualquer sentimento que nós sentimos é entender que fomos chamados para que o nome do Todo-Poderoso seja glorificado sobre as nossas vidas. Então olha para a promessa e você vai encontrar força para continuar. Olha para o chamado, olha para a vocação e você vai encontrar ânimo para prosseguir na sua jornada, pois Deus será contigo nessa caminhada. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha abençoar, Pai, este povo, venha fortalecê-los, venha renová-los, venha avivá-los, Pai. Que possamos olhar para a promessa o tempo todo, porque quando nós olhamos, meu Deus, para as situações e circunstâncias, pensamos em parar, vem o desânimo, vem a tristeza, mas ao olharmos para a promessa, encontramos força, encontramos disposição, Pai. Então nos faça olharmos para a promessa o tempo todo, para que venhamos continuar em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço. Creia na promessa que Deus tem para a sua vida. Creia nos planos de Deus para a sua vida. E espera convicto que essa situação ela vai passar. E a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Compartilhe essa mensagem, deixa aí o seu like, faça aí os seus comentários. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí agora, se inscreva nesse canal, pois eu tenho a certeza que Deus irá abençoá-los cada vez mais. Que todos tenham uma noite abençoada. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se assim o nosso Deus quiser e permitir.